Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com a economista do DIEESE na subseção do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Kátia Uehara. Bom dia, Kátia. Ah, Kátia, eu acho que a gente está com um probleminha no som, não sei se você está com o microfone mutado. Não estou. Agora sim. Bom dia, Kátia, você me escuta? Bom dia, sim, te escuto bem, Glauco, bom dia. Kátia, o DIEESE divulgou um balanço dos bancos de 2020, mostrando que mesmo num ano marcado pela pandemia, pela forte crise não só sanitária, mas também econômica, com a maior queda do PIB brasileiro desde o início da série histórica em 1996, os maiores bancos brasileiros mantiveram um alto patamar de lucratividade, devido à forte incidência de critérios tributários, queda na despesa de pessoal, redução de agência, enfim. Quais foram os mecanismos que possibilitaram que o sistema financeiro, o sistema bancário brasileiro conseguisse resistir à crise sanitária e à crise econômica para manter aí seu patamar de lucratividade tão alto, Kátia? Pois é, Glauco, no ano de 2020, como você mesmo mencionou, com o tombo, né, na economia que tivemos, uma queda de 4,1% no PIB brasileiro, e devido também a uma forte pandemia que a gente enfrentou e vem enfrentando, infelizmente, né, agora ainda no ano de 2021, os bancos tiveram um lucro de quase 80 bilhões de reais, na realidade 79,3 bilhões no ano de 2020, foi uma queda de 25,2% em relação a 2019, mas 2019 foi o ano em que os bancos quebraram todos os recordes de lucro, quando eles tiveram um lucro de 108 bilhões de reais, o que propiciou, né, esse lucro dos bancos, esse forte lucro dos bancos foi, além da incidência dos créditos tributários, houve uma redução de custos muito forte, a redução de despesa de pessoal, principalmente, reduziram fortemente o número de agências físicas, né, fecharam definitivamente alguns departamentos, inclusive, e ampliou muito a utilização de canais digitais. E a gente está falando aqui, Glauco, a gente não pode esquecer que eu estou falando dos 5 maiores bancos juntos que representam 8 trilhões em ativos do país. Ou seja, nós temos somente esses 5 bancos, que é Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Bradesco e Santander, eles representam juntos 80% do total de ativos do sistema financeiro nacional e mais de 83%, por exemplo, das carteiras de crédito do país. Então, a gente está falando, ou seja, de grande parte do sistema financeiro nacional aqui. Agora, o relatório ainda diz aqui, né, ressalta que o lucro só não foi maior por conta de uma questão contábil, porque boa parte dos recursos foram mobilizados em provisionamento para justamente proteger os bancos da inadimplência, que no fim das contas nem foi tão elevada quanto se esperava nesse período da pandemia. Então, por conta disso, se não fosse isso, o lucro dos bancos seria ainda maior, ou seja, equivalente ali ao que já havia acontecido nos anos anteriores, Kátia. Exatamente, Glauco. Os bancos têm esse provisionamento, né, que eles realizam quando ele vem qualquer tipo de problema na economia, eles fazem esse provisionamento ou qualquer tipo de deterioração no cenário econômico do país. Não existe um máximo que eles podem provisionar, e sim somente um mínimo, né? Acontece que eles estavam esperando uma elevação das taxas de inadimplência, coisa que não ocorreu, né? Devido aos contratos de prorrogação e renegociação de crédito, dos prazos de crédito ao longo da pandemia, né? Então, os índices de inadimplência, eles não se efetivaram de fato. E ao longo do ano que a gente percebeu, além desse provisionamento, né, que acaba impactando o resultado dos bancos, eles também reduziram as despesas e os custos ao longo da pandemia, e ao final do período também houve incidência de créditos tributários. E quando então, a gente... Só para você ter uma ideia,
Desculpa, só para você ter uma ideia, né, sobre essa questão do crédito tributário, né, enquanto a Caixa que foi a única que teve uma despesa de fato de impostos, né, nesse item de impostos e contribuições, os demais bancos eles superaram, né, e ao invés de entrar como despesa esse item, né, no resultado eles entraram como receita. Isso aqui é interessante, né? Comparado com o ano de 2019, por exemplo, teve uma receita adicional de quase 20 bilhões e meio de reais no ano de 2020 somente em créditos tributários. E quando a gente vê a origem, né, na verdade foram ali disponibilizados cerca de 3 trilhões e 200 bilhões de reais para os bancos, né, que na verdade a intenção manifesta pelo governo ali seria justamente de manter a economia funcionando. Não era em tese um presente para os bancos, era para manter a economia funcionando, para que o sistema financeiro continuasse oferecendo crédito. Mas quando a gente vai analisar aqui alguns detalhes que são ressaltados no estudo do Diese, Kátia, vê que o segmento das micro e pequenas empresas representou 13% só das novas contratações, a maioria nos bancos privados, e 9,7% das renovações, a maior parte, essa sim, nos bancos públicos. Quer dizer, a gente pode inferir, com base nesses e também nos outros dados, que primeiro, o objetivo principal não foi alcançado, que era que o sistema bancário continuasse oferecendo crédito, justamente para que a economia não sentisse tanto o baque da pandemia, e também que o governo, de certa forma, abriu mão do instrumento fundamental que é o uso ali, a utilização dos bancos públicos para tentar refrear essa queda na economia? É verdade, Glauco. Na realidade, o que aconteceu no ano de 2020 é que, assim, o objetivo de liberação de 3 trilhões era de ter liquidez e de capital na economia, e isso, de fato, não tivemos problema, né? O problema foi na ponta, na realidade, na hora de conceder o crédito. Por quê? O pequeno, o micro empresário, diante, né, de uma economia de incertezas e de crise econômica e social muito forte, infelizmente voltamos ao mapa da fome, por exemplo, não teve acesso a um crédito barato. É isso, ele ia nos bancos, mas ele não conseguia ver um crédito que, ao ver dele, que no princípio dele de manter o seu negócio, o pequeno negócio, o seu empreendimento de pé, ele não via condições de fazer esse empréstimo, né? Então, diante dessas incertezas, o crédito não chegou, de fato, de forma suficiente para o pequeno e microempreendedor. Então, você só vê grandes empresas que, de fato, fizeram e que pegaram grande parte da proporção das operações de crédito ao longo de 2020. O pequeno negócio, infelizmente, ficou à mercê dessa negociação. Agora, Kátia, você mencionou também a questão da redução do pessoal, né? Inclusive, os grandes bancos tinham um compromisso de não realizarem demissões nesse período, compromisso que acabou sendo descumprido por algumas das instituições. E pegando aqui o total dos 5 maiores bancos do Brasil, segundo as demonstrações financeiras, né, fazendo a comparação entre dezembro de 2020 e 2019, o pessoal total passou de 404.585 para 391.711. Isso tem um impacto forte não só para as próprias pessoas que foram demitidas, que perderam a sua fonte de renda num momento tão trágico, né? Não só do ponto de vista da história do país, do ponto de vista sanitário, mas também econômico, mas também acaba prejudicando o atendimento de uma forma geral, Kátia. Exatamente, né? O que vimos foi que os bancos se aproveitaram da pandemia, de crise, né, econômica, e estão cumprindo ainda as suas reestruturações. O que a gente tinha visto, já estava observando ao longo dos últimos anos, é que os bancos já estavam num processo de reestruturação, né, já caminhando e investindo fortemente em novas tecnologias, e esse investimento em novas tecnologias dos últimos anos, ela prevê redução de custos. E essa previsão de redução de custos é, de fato, né, concretamente, a redução de despesas de pessoal e fechamento de agências físicas, que é onde se localiza grande parte da categoria bancária hoje.
Então, esse investimento em novas tecnologias, ela se aprofundou de fato no ano de 2020 devido à pandemia. Você precisa de isolamento social e os bancos acabaram fazendo com que os seus clientes migrassem de forma transitória dos atendimentos bancários, de agências bancárias, para canais digitais como internet e mobile banking. E isso fez com que reduzisse custos fortemente para os bancos e eles realizassem de forma bastante forte essa reestruturação, ou seja, reduzindo pessoal, reduzindo o número de trabalhadores. Infelizmente, como você mesmo disse, acaba sendo muito ruim num período de crise pela qual nós estamos, e também eles descumpriram uma negociação que foi feita em abril de 2020 com os representantes dos trabalhadores de não demissão durante esse período de crise, que foi feito lá em abril de 2020 junto com o Comando Nacional dos Bancários, né? Além disso, os bancos também fizeram uma redução de custos muito forte ao longo da pandemia, quando na necessidade de isolamento social fez com que 230 mil trabalhadores, quase metade da categoria, fosse trabalhar em regime de home office, né? Não estou criticando aqui, ao contrário, isso, pelo contrário, é bom, né, que os trabalhadores fossem trabalhar em suas casas, em isolamento. No entanto, isso propiciou uma redução de custos para os bancos. No balanço, o que a gente observou é que esse processo resultou numa economia de praticamente 746 milhões de reais, quando os bancos deixaram de pagar, né, por exemplo, reduziram seus custos em água, luz, gás, sistemas de vigilância, de segurança, de viagens, por exemplo, de materiais, porque os bancos fecharam departamentos temporariamente, em alguns em definitivo, e fecharam também muitas agências bancárias, como você também mencionou, né? Os 4 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Santander e Caixa, fecharam juntos 1.376 agências. E se a gente contabilizar de abril a dezembro, esse número foi de mais de 1.200 agências no país, tá? O único que teve saldo positivo foi o Banco do Brasil, um aumento de 12 unidades entre 2019 e 2020, mas no início agora de 2021, esse banco ele anunciou um plano de reorganização institucional que prevê a desativação de 112 agências físicas ao longo desse ano. Então, assim, a notícia boa acabou virando ruim depois, né? Logo no início de 2021. E, Kátia, quando a gente analisa esses números, né, fechamento de agências, demissão de pessoal e o avanço da digitalização, é preciso também considerar que o Brasil é um país em que a exclusão digital vigora. 1/4 da população, segundo a PNAD do IBGE de 2018, não tem simplesmente acesso à internet. E se formos considerar ainda que, né, às vezes as pessoas podem ver, poxa, mas quase todo mundo tem aparelho celular. O problema é que boa parte da população, principalmente das classes D e E, sequer tem acesso à internet, só tem aquele pacote que permite o acesso a redes sociais, no caso, o WhatsApp, Facebook, em acordos bem questionáveis, inclusive do ponto de vista ético e legal, que as operadoras fazem, e no fim das contas, essa digitalização crescente com o fechamento de agências pode aumentar ainda mais o abismo social do Brasil, já que uma boa parte da população que é desbancarizada, no caso não tem acesso ali ao sistema bancário, foi até incluída agora por conta da questão do auxílio emergencial, mas essa população vai continuar sendo excluída, Kátia? Sem dúvida, Glauco. O que a gente tem visto no último ano, acho que a gente demonstrou as mazelas da nossa economia e, infelizmente, vai aumentar ainda mais essa desigualdade entre a população brasileira, quando a gente percebe essa diferenciação, né, ao longo da pandemia, né, e esse aprofundamento da desigualdade ao longo da pandemia. Então, quando a gente percebe que os bancos estão empreendendo fortemente uma reestruturação, caminhando os seus clientes de canais tradicionais, de agências, de atendimento em agências, para canais digitais, você já percebe essa diferenciação, né? E também deixa
de fazer um atendimento adequado para as famílias de baixa renda, que são essas famílias que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um smartphone adequado para fazer a utilização desses canais digitais, né? Infelizmente, isso tem se aprofundado. No entanto, e o que a gente percebe ao longo de 2020, a importância dos bancos públicos nesse processo. Eu acho que é importante salientar, né, a importância que a Caixa manteve na sociedade brasileira como um banco público na distribuição e no pagamento do auxílio emergencial. Foram distribuídos 295 bilhões de auxílio emergencial para mais de 60 milhões de brasileiros, se utilizando de uma capilaridade que é muito importante e que é o diferencial dos bancos públicos em relação aos bancos privados, por exemplo. Né? Isso só aconteceu por conta disso, né? Porque os bancos públicos, ele não está somente nos grandes centros urbanos, ele está também nas cidades do interior, nas pequenas cidades, às vezes é a única agência bancária que se encontra ali. Infelizmente, o que os bancos públicos, a gente está sofrendo um processo de deterioração dos bancos públicos, né, de esvaziamento e de ameaças de privatização. E esse processo, ela acaba sendo muito ruim também para a população brasileira, que vai acabar também perdendo a única agência bancária que tem ou ali na sua cidade ou até ali no ao redor dela, né? Porque às vezes ele procura outra cidade para ter atendimento bancário. E o banco público, como a gente já viu no passado, é um importante instrumento de promoção, de crescimento e de desenvolvimento. Ele não só é importante nesses períodos de crise, mas também para promover um crescimento pós-pandemia, que tomara que venha mais rápido possível com a vacinação de toda a população brasileira, se possível. É o que a gente espera também. Kátia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada. Nós conversamos aqui com a economista do Diese na subseção do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Kátia Uehara.